Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado pela palavra ministrada. O texto que a gente vai ler hoje está em Amós, capítulo 7, versículos do 10 ao 17, que nos diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Vamos falar de Amazias, o sacerdote excluso, o sacerdote que foi rejeitado. Amazias, o sacerdote, não Amazias, o rei de Judá. Esclarecer bem isso. A gente vê assim uma conversa bastante quente, né, entre o sacerdote e o profeta, porque o sacerdote, ele chegou numa posição de só agradar o rei, né? Porque começou a ter muitos benefícios e ele só queria agradar o rei, só queria levar palavras que agradassem o ouvido do rei, que massageasse o coração do rei. Aí o que que Deus fez? Deus foi lá no campo, na área rural, pegou Amós, que era um trabalhador rural, e fez dele um profeta, porque Deus já tinha determinado que Israel seria levado cativo e não tinha conversa. E o povo não estava querendo aceitar isso. E o sacerdote estava ali dando aquele jeitinho, falando para o rei: não, tá tudo bem, não vai ser assim não. E ele chega lá para ter essa conversa quente com o profeta, para dizer que ele estava errado, que ele era o cara, ele era o sacerdote. E quando que o sacerdote deveria ser ao contrário, essa função deveria ser dele. Se ele estivesse numa posição leal a Deus, Deus não precisaria ir buscar Amós. Não precisaria tirar ele de trás do gado, tirar ele do serviço dele para profetizar. Não, Deus poderia usar o sacerdote, porque essa é a função do sacerdote. Lembra que nós somos sacerdotes de Deus, então a nossa função é falar a verdade, a nossa função é pregar, é ensinar o evangelho da cruz. Não o evangelho fofo, não o evangelho que massageia, não o evangelho que agrada aos ouvidos, mas o evangelho cru, puro. Amós pertencia ao reino do sul, ou seja, aquelas duas tribos, e profetizava para o reino do norte, para as 10 tribos. Que ousadia, né? Ousadia nenhuma. Quando Deus resolve fazer algo, não existe nada, nem ninguém que possa impedi-lo. Só se eu existisse alguém acima de Deus. E a história da humanidade já provou que não existe.
que aquilo que Deus determina é aquilo que vai acontecer. Por isso, nos últimos tempos, há uma pressa de exaltar as coisas que o diabo faz, como que se Deus não estivesse fazendo nada. O problema é que Deus não é exibicionista. É como se Deus trabalhasse nos bastidores, mas o que ele trabalha nos bastidores aparece depois no palco. E Satanás, ele fica o tempo todo no palco, né? Encenando, trazendo artistas, trazendo pessoas para dizer que ele é o cara. Mas quando o Senhor sai de trás dos bastidores, toda a festa dele acaba. Deus é quem escolhe o profeta. Não é o título de sacerdote que dá a exclusividade de ser escolhido para profetizar. A arrogância de Amazias, quando ele foi falar com Amós, foi muito grande. Eu sou sacerdote. É tipo assim, você é um caipira. Quem você pensa que é? Então saia daqui e vá profetizar em Betel, porque aqui você não vai profetizar. Ele deu uma ordem. Só que Amós, ele sabia o que ele estava fazendo. Quem mandou ele fazer? Ele falou assim, não vou não, é aqui que eu vou profetizar, é aqui que eu vou ficar e lá na frente vai ter um resultado negativo para você. Amós saiu da área rural, saiu da roça, vamos dizer assim, para a área urbana, apontou a idolatria, o pecado de Amazias. Então, olha só, Deus precisou ir lá, vou repetir, vai ser bem redundante esse vídeo. Deus precisou ir lá buscar Amós, tirar Amós dos afazeres dele, para poder vir apontar o pecado do sacerdote. E agora, se você estiver assistindo esse vídeo, eu vou olhar bem, espero que você olhe bem nos meus olhos, se você é sacerdote. Vai ser preciso Deus buscar quem para apontar o seu pecado? Espero que não, né? Espero que você seja ministrado e você levante a mão e fale, Senhor, não quero ser como Amazias, não quero ser excluído, não quero ser reprovado. Quando acusado de seus pecados, Amazias, ao invés de se arrepender, quis destruir o profeta, o acusando de conspiração contra o rei. Quando Amazias viu, ele sabia que era Deus usando Amós. Então o que ele fez? Ele levantou uma conspiração, olha só, o sacerdote levantou uma conspiração, foi diante do rei e falou assim, olha, tem uma pessoa aí, tem um tal de Amós que está profetizando contra o Senhor. Isso vai dar ruim para o Senhor. Ele levantou uma conspiração para matar Amós. Quantos sacerdotes, quantos líderes não têm feito isso? As pessoas estão confiando nele, mas ele se vê ameaçado por aquelas pessoas que, segundo ele, está abaixo dele. Ele se vê ameaçado porque vê que Deus está usando, vê que aquela pessoa está se entregando ao Senhor e que quando as pessoas se entregam ao Senhor, Deus fala, Deus usa como profeta, Deus dá revelação daquilo que está acontecendo, os dons se manifestam e ele se sente ameaçado e ele começa a conspirar. A Bíblia fala que o homicida não vai entrar no céu. E às vezes as pessoas pensam que o homicida é só aquele que vai lá com uma arma, ou com uma arma branca, ou com qualquer outro tipo de arma e mata. Não. Quantos, né? Amazias chegou no nível de soberba tão grande, não. Eu sou o sacerdote. Então ele queria ficar numa boa com o rei e ele arquitetou, olha só, aquele que deveria ser boca de Deus para o povo e ser boca do povo para Deus, estava arquitetando a morte daquele que Deus enviou. Assim ainda se faz hoje. Para encobrir os seus pecados, líderes se empenham em destruir a quem os denuncia. A gente vê muitas pessoas caladas, sabendo por quê? Porque tem medo. Porque quando denunciar o pecado dos sacerdotes, corre risco de perder tudo. Amazias expulsa Amós, mas ele não se intimida. Quando Amazias falou para Amós, vai profetizar em outro lugar, Amós falou assim, não, vou não.
E Amós proferiu a sentença de Deus, não de Amós, a sentença de Deus contra Amazias, para entender a gravidade do que Amazias estava fazendo, que a família inteira dele, o versículo 17, último versículo, a tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos, tuas filhas cairão à espada. Então preste atenção, sacerdote, naquilo que você está fazendo. Lembre que você não é sozinho. Você tem filho, você tem filhas, você tem mãe, você tem esposa, você tem esposo, você tem alguém. E essa gravidade de Amazias foi tão grande do pecado que atingiu toda a família dele. Ah, mas um paga pelo pecado do outro, não. Mas o pecado é como uma bomba. Quando ela cai, ela não explode só ali naquele lugar, ela... Então esse nível de pecado foi tão imenso que o Senhor já falou, toda a tua família vai ser atingida pelo seu pecado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. E que ao ouvir essa mensagem, pegue o teu orgulho, a tua soberba. Que Deus abençoe.